Fala galera, tudo bem? Aqui professor César e vou dar continuidade ao assunto sobre eletromagnetismo, tá? Já falamos do ímã, do magnetismo, já falamos do campo magnético, já falamos da força magnética e agora eu vou falar com vocês sobre indução eletromagnética, tá? Bom, como todos sabem, se a gente ligar um aparelho elétrico numa tomada, numa bateria, numa pilha, esse aparelho elétrico vai funcionar porque estamos falando de geradores e através deles vai sair uma corrente elétrica que vai passar pelo aparelho e fazer esse aparelho funcionar. Então tá. Até aí não tem novidade nenhuma, né? Ou seja, corrente elétrica através de algum tipo de gerador. O caso aqui é o seguinte, não tem nenhum gerador, não tem tomada. O que nós teremos em mãos é um ímã e uma espira. Muito bem, se eu tenho um ímã, teremos um campo magnético, porque em volta desse corpo magnetizado, ímã, cria-se uma região, um campo que fica magnetizado chamado campo magnético, certo? Quando a gente tem uma espira, um condutor, e a gente aproxima ou afasta esse ímã, cria-se uma corrente ali chamada corrente induzida. Mas eu vou falar com vocês disso daqui a pouquinho. Para começar, eu quero mostrar para vocês um fluxo do vetor indução magnética. Imagina que eu tenho uma espira aqui, ó, com uma área qualquer. No caso, eu botei um retângulo. Esse retângulo, ele tem, como qualquer superfície, uma reta normal. Vou tentar te mostrar isso aqui, ó. A espira. E aqui eu vou pegar e simbolizar a normal para vocês. Isso é a normal. Normal é uma reta perpendicular ao plano, certo? Então, tá aqui, ó. Eu botei o meu plano aqui e minha normal desse jeito, ó. Tá bom? Temos aqui então um plano, nesse plano, uma reta normal, que logicamente ela é sempre perpendicular ao plano. Muito bem. Se tiver um campo magnético aqui, vai proporcionar um fluxo de indução magnética. Eu vou te mostrar aqui então esse campo magnético. Vamos supor que esse campo magnético esteja desse jeitão aqui, ó. Ó, esse é o campo magnético, tá? Dei uma entortadinha aqui, não tem problema. Então, vou botar um B aqui de campo magnético. Você percebe que esse campo magnético que está passando por aqui, ó, tá vendo? Tudo numa reta, né? Esse campo magnético que está passando por ali, ele vai formar um ângulo, ó. Campo magnético com A normal formou um ângulo que eu vou chamar de alfa, tá? Muito bem. Então eu tenho aqui uma espira com uma área qualquer e um campo magnético. Bom, surge aí o tal do fluxo de indução magnética, que será simbolizado pela letra grega φ. O fluxo, as linhas de campo magnético que vão passar por esse plano. Bom, para a gente calcular esse fluxo, eu vou colocar φ igual a B vezes A vezes o cosseno do ângulo. B significa campo magnético. A é a área dessa espira. Cosseno do ângulo formado entre a normal e o campo. Normal ao plano e o campo magnético, ok? Então isso pode variar, sim, tanto que eu vou te mostrar dois casos particulares, que é o máximo e o mínimo que pode acontecer. Bom, primeiro desenho. Imagine que agora esse minha espira retangular, eu coloque ela desse jeito. Se eu coloquei ela desse jeito, a normal está para lá, igual eu simbolizei no amarelo. Normal. Ó,
tá? Muito bem. E olha as linhas de indução aí do campo magnético como estão. Quantos graus nós temos entre a linha amarela e a azul? 0 graus. Cosseno de 0 é 1. Quando eu for aplicar essa fórmula, cosseno daquele ângulo, que é 0, é 1, eu vou ter B vezes A. Esse é o maior fluxo possível. Inclusive, é a posição que passa mais linhas por essa espira de seção retangular. Portanto, teremos um fluxo maior. Se eu pegar, vou conservar as linhas do campo magnético, eu vou conservar. Só que agora, ao invés de deixar assim, ó, o meu plano, olha o que eu vou fazer com ele. Deitei, minha normal está para cima. Quando eu deitei, você nota o quê? Que as linhas do campo magnético azuis formam 90 graus com a normal ao plano. E quando eu jogar aqui na minha equação, cosseno de 90 é 0. 0 vezes A é 0, 0 vezes B é 0. Quer dizer que não teremos fluxo. Verdade, as linhas nem passam pela espira. Não atravessam do jeito que está atravessando aqui, tá? Então são dois casos particulares, onde nós temos o fluxo máximo e o fluxo mínimo, tá? Muito bem, eu estava falando para vocês que se a gente tem... Imagina aí uma espira circular. Uma espira circular. Olha lá ela lá, ó. Cor de abóbora. Espira circular. Metálica, né? E eu tenho um ímã. Se eu pegar esse ímã e aproximar ou afastar, eu vou criar uma corrente elétrica naquela espira. Sem ligar em tomada nenhuma. A gente consegue criar corrente elétrica sem precisar do gerador. Por isso chamamos isso de corrente induzida. Nós induzimos surgir uma corrente. Como? Com um condutor, uma espira, circular, que é o caso, e um ímã. Muito bem, então olha só. Ligado nessa espira, com fios amarelos, eu liguei os fiozinhos num galvanômetro, que é para marcar a corrente elétrica que vai passar por aquela espira. Quando eu estiver com o ímã parado, sem movimento, não haverá corrente. O galvanômetro vai ficar no zero, não terá corrente elétrica. Para surgir corrente, eu tenho que mexer o ímã, aproximar ou afastar. Quando eu faço isso, aí surge a corrente elétrica. E quanto mais próximo eu chegar do ímã, a corrente elétrica gira com mais rapidez. Eu tenho uma corrente elétrica maior. Pessoal, preste atenção agora. Seu movimento, meu ímã, eu pego ele e aproximo. O que vai surgir aqui? Uma corrente elétrica que vai circular ali. Ou no sentido horário ou anti-horário. Vou te mostrar aqui embaixo o sentido, já já. Tá? Então, velocidade do ímã. Se eu aproximar, estou movimentando, surge corrente na espira e o galvanômetro vai marcar a corrente. E se eu movimentar ao contrário? Também vai surgir uma corrente. Quando eu aproximo, quando eu afasto, a gente consegue corrente elétrica. A corrente zera quando não tem movimento do ímã, ok? Muito bem, essa é uma maneira de a gente conseguir a corrente elétrica. Então, olha só, aqui embaixo eu vou te mostrar o sentido da corrente, tá? Espira circular, ímã. Outro caso, espira circular, ímã. Bom, para a gente definir o sentido da corrente elétrica, você tem que ver qual é o polo do ímã que está entrando na espira. Nesse caso, ó, o Vzinho, significa que eu peguei o ímã e estou trazendo para passar no meio dessa espira circular. Muito bem. Qual é o lado que está entrando? O que importa é o lado que está entrando, hein? Qual é o lado que está entrando? É o polo norte do ímã. Então eu vou desenhar aqui a letra N, porque é o norte que está entrando. Ó, isso é uma letra N.
Nas partinhas que sobraram, que não fecham, eu vou botar a seta. Olha só, com isso eu acabei de notar que a minha corrente elétrica vai girar assim, ó, sentido anti-horário. Anti-horário. Minha corrente elétrica vai girar no sentido anti-horário, tá? Próximo desenho. Olha o que eu estou mostrando para vocês. Eu inverti de propósito. Eu estou mostrando a velocidade para cima. Para cima é porque já passou pela espira circular. O que eu falei agora há pouco? Que o polo que importa é aquele que entra. Se já passou, quem entrou aqui? Não foi o polo sul? Se tá assim, ó, o ímã já foi, ó, é porque ele entrou aqui, ó. Entrou e tá subindo. Né, ó. Entrou, passou e tá subindo. Quer dizer que qual foi o polo que entrou de acordo com o sentido da velocidade? Qual foi o polo que entrou nessa espira circular? Foi o polo sul. Então eu vou desenhar aqui a letra S. E vou passar um tracinho na mesma diagonal. Desse jeito. Diagonal, diagonal, do mesmo jeito. E o finzinho do meu desenho que acaba a linha, eu ponho a seta. Seta e seta. Olha só, acabei de conseguir o sentido da corrente. Olha a setinha, tá mostrando o quê? Uma corrente girando assim. Então tá aqui o sentido da nossa corrente elétrica. Tá bom, pessoal? Indução eletromagnética, tá? Bom, continuem comigo que a gente vai dar sequência aí nos nossos estudos e tem muito mais aí pela frente. Valeu, pessoal!